E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E hoje vamos falar um pouco sobre sequências, mais particularmente progressões. Bom, primeiro é importante lembrar que o AN, que a gente chama das sequências, o termo, enésimo termo das sequências, é na verdade uma função de N. Né? Temos que pensar nas sequências, é muito importante às vezes pensar nas sequências, como nas progressões, que a gente vai estudar agora, como uma função que associa o 1 ao primeiro termo, o 2 ao segundo termo, por aí vai. Então, na verdade, é um A de N, que associa N ao enésimo termo, certo? Pensar numa função ajuda a gente a compreender o comportamento dessas sequências, né? Outra coisa importante é que nas demonstrações muitas vezes se usa a N entre parênteses para descrever a sequência inteira, abreviadamente, certo? Bom, vamos fazer várias observações sobre progressões agora. A primeira, bom, vamos começar a falar sobre PA. E a PA, como ela se comporta? Bom, você tem um primeiro termo e vai somando um termo R chamado razão para obter o próximo termo, certo? Então, aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo termo é A1 mais R, o terceiro termo é A1 mais 2R, por aí vai. Comportamento bem simples. Dessa forma, a gente pode obter uma fórmula para o termo geral AN. É A1 mais N menos 1 vezes R. Após N menos 1 passos, a gente chega no AN, partindo do A1. Na verdade, isso pode ser generalizado. A partir do quarto, eu preciso de 3 passos para chegar no sétimo. Né? E essa ideia tem que ficar muito bem na mente. Né? Esse comportamento da PA. Certo? A PA ela acompanha o gráfico de uma função afim. Né? É importante que a gente compreenda a PA, as sequências como funções. O AN como A de N. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e por aí vai. E as suas imagens. E se você plotar esses termos, vai acompanhar o gráfico de uma reta, de uma função afim. Certo? Esse é o comportamento de uma PA. Outra observação importante é sobre a soma de uma PA. A soma dos N primeiros termos de uma PA. Tem uma fórmula para isso? É claro que tem, vocês conhecem. E é fácil deduzi-la. Se você escreve a fórmula da soma dos N primeiros termos como AN mais AN menos 1 mais AN menos 2, por aí vai até o A1, e aqui embaixo eu escrevo na ordem inversa, eu posso associar, somar essas duas igualdades, mas associando esses termos aqui, em destaque. O A1 mais o AN, o A2 mais o AN menos 1, e por aí vai. Repara que, como o A2 é A1 mais R e o AN menos 1 é AN menos R, então essa soma aqui, na verdade, é A1 mais R mais AN menos R. Corto o R com R, fica A1 mais AN. Aqui também, analogamente, fica A1 mais 2R e AN menos 2R. Eu corto e fico com A1 mais AN. A1 mais AN em todos os termos. Eu tenho N termos aqui, como A1 mais AN. Se eu somar, então, essa igualdade aqui com essa, eu vou ter N vezes A1 mais AN. Desse lado aqui eu vou ter 2S. E eu chego à fórmula, passando 2 para aqui para baixo. A1 mais AN vezes N sobre 2. Né? Essa é a fórmula da soma da PA, fácil de deduzir, que pode ser importante para os problemas que virão. Tá? Fórmula do termo geral, o comportamento da PA e a fórmula da soma da PA são importantes. Bom, só uma curiosidade agora, fugindo um pouco do nosso objetivo, que não é esse, mas repara, eu ainda vou falar em PG, mas a gente conhece fórmula para a soma da PA, para a soma da PG, produto da PG, mas a gente não tem nos livros didáticos fórmula para o produto da PA. Isso, em geral, não é visto. Isso ficou na minha cabeça muito tempo e só depois de muito tempo que eu descobri que existe, na verdade, fórmula para o produto da PA, mas ela é bem mais complicada. Envolve o A1, uma razão, e uma função gama que envolve a ideia de fatorial. Né? Quem quiser pode pesquisar, mas existe uma fórmula do produto da PA que não é tão simples, não é tão intuitiva, então por isso não aparece nos livros
pelo menos na maioria deles, tá? Mas isso está fora do nosso objetivo, né? Bom, PA, além dessas fórmulas clássicas, é interessante que a gente conheça PA de ordem superior. O que é uma PA de segunda ordem? Vamos ver aqui um exemplo. 2, 4, 7, 11 é uma PA de segunda ordem. A diferença entre os termos forma uma PA. A diferença entre os termos não é constante como uma PA. A diferença entre os termos forma uma PA. 4 menos 2, 2. 7 menos 4, 3. 11 menos 7, 4. Repara que a diferença é uma PA de razão 1. Então, quando a diferença entre os termos forma uma PA, eu tenho uma PA de segunda ordem. E nesse caso, tem um resultado importante que está no nosso material, que diz o seguinte: eu tenho uma PA de segunda ordem, se e somente se o termo geral é de segundo grau. Não sei somente se. Né? O termo geral é um polinômio de grau 2, em n. Né? De uma forma mais geral ainda, se eu tenho uma PA de ordem n, o termo geral é um polinômio de grau n. Né? É C e somente C, na verdade. Como assim uma PA de ordem n? Na verdade, eu posso ter uma PA de terceira ordem. A diferença entre os termos da PA forma uma sequência em que a diferença dos termos forma uma PA. Né? Ou seja, isso aqui é uma PA, isso aqui é uma PA de segunda ordem, isso aqui é uma PA de terceira ordem. Nesse caso, a fórmula para a n, essa PA de terceira ordem, é um polinômio de grau 3 em n. Né? Vamos voltar para a PA de segunda ordem e vamos obter esse polinômio. Como é que eu faço para obter o polinômio de grau 2 que gera, que é o AN, né, da PA de segunda ordem? Como eu faço para obter? Bom, eu tenho os termos, eu sei que pelo resultado nosso, o AN, que eu vou chamar aqui de A de N, é um polinômio de grau 2, então vou chamar de Pn2 mais Qn mais T. E vou achar P, Q e T. Né? Para n igual a 1, o A1 é 2. Substituindo na fórmula o n por 1, eu obtenho isso aqui. Igual a 2, porque o A1 é 2. O A2 é 4, o A3 é 7. Substituo na fórmula o 2. O n igual a 2, o n igual a 3. Então, eu tenho um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. P, Q e T. Resolvendo esse sistema, eu acho P, Q e T. E, então, substituindo P, Q e T aqui, né, eu chego a essa fórmula aqui para o AN. N ao quadrado mais N mais 2 sobre 2. Se eu substituir 1, eu fico com A1. Que é 1 ao quadrado mais 1, 2, mais 2, 4 sobre 2, 2. Primeiro termo. E posso achar todos os demais termos através dessa fórmula. Tá? Então, PA de segunda ordem, termo geral, polinômio de grau 2. E por aí vai. Esse é um resultado importante também. Bom, vamos agora a PG. O comportamento é análogo, mas agora com a multiplicação. Para eu chegar ao próximo termo, partindo de um A1, para eu chegar no A2, eu multiplico por Q, que também é chamado razão. Para eu chegar no A3, eu multiplico o termo anterior por Q. E por aí vai. Agora com a multiplicação. É fácil, então, a gente enxergar que o termo geral é A1 vezes Q elevado a N menos 1. E isso pode ser generalizado, né? Eu posso obter, a partir do quarto termo, eu posso obter o sétimo multiplicando 3 vezes a razão, né? De uma forma geral, é isso que acontece. E esse comportamento é importante que se compreenda. Bom, a PG acompanha um gráfico exponencial, ou seja, é um gráfico que cresce muito mais rápido que uma PA. Esse comportamento tem que ser compreendido. Tá? É de crescimento muito rápido, a PG. O gráfico acompanha o gráfico de uma exponencial. Bom, outra fórmula importante é a soma dos termos, dos n primeiros termos de uma PG. Como podemos obter essa fórmula? Também é simples. Se eu escrevo S, a soma dos n primeiros termos, como A1 mais A2 até a n, somados, e se eu multiplicar essa equação aqui por Q, eu obtenho essa equação aqui. SQ é A1Q mais A2Q e tal, até a NQ. E agora eu vou diminuir essa de baixo dessa de cima. Aqui eu vou ficar com SQ menos S, e aqui eu vou cortar. Repara, o A1Q é o A2. O A2Q
é o A3. Né? A2 vezes a razão, eu chego no A3. E por aí vai. Esse termo igual a esse termo igual a esse termo igual a esse termo igual a esse. Quando eu diminuo um da outra, uma equação da outra, eu corto esse termo com esse, corto esse com esse, corto esse com esse, corto esse com esse. Eu fico com ANQ menos A1. Mas repara que também o AN, eu tenho uma fórmula para o AN. O termo geral é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vezes Q fica A1 vezes Q elevado a N. Então, A1 vezes Q elevado a N menos A1, posso colocar o A1 em evidência. SQ menos S, posso colocar o S em evidência. Então, quando eu diminuo essas duas, eu obtenho a fórmula. A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. E aqui, Sn vezes Q menos 1, que eu posso passar para baixo. Então, essa daqui é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. Uma fórmula importante. Bom, a partir dessa fórmula, a gente pode chegar à fórmula do limite da soma. Se eu tenho uma soma infinita de uma PG, e aqui é importante, a razão está no intervalo aberto entre menos 1 e 1, é algum número entre menos 1 e 1, intervalo aberto menos 1 e 1, ou seja, exclui menos 1 e 1. Né? Então eu tenho essa fórmula aqui. A soma infinita dá um número, converge. Isso acontece porque se a razão é o número entre menos 1 e 1, é um número menor que 1, no módulo, quando eu elevo a n, quer dizer, quando eu vou multiplicando ele por ele mesmo, eu vou diminuindo. E isso tende a zero, converge para zero. Esse termo aqui, Qn, quando n vai para infinito, tende a zero. Se isso aqui tende a zero, eu fico com menos 1 vezes A1 sobre Q menos 1. Menos A1 sobre Q menos 1. Multiplicando em cima e embaixo por menos 1 dá A1 sobre 1 menos Q. Essa aqui é a fórmula para o limite da soma. E tem vários problemas muito interessantes envolvendo o limite da soma. Aliás, falando nisso, vou comentar aqui sobre alguns problemas que podem ser trabalhados com os alunos, porque são muito interessantes. Por exemplo, o problema da mesada. Ele é muito interessante. Aliás, é recomendável que se comece com o problema da mesada quando você vai falar sobre PG. O problema consiste no seguinte: um pai dá uma mesada de R$10 para o filho, né? R$10 todo mês para o filho. O filho propõe o seguinte: ao invés dos R$10, ele propõe que o pai dê 2 centavos no primeiro dia, 4 centavos no segundo dia, 8 centavos no terceiro, 16 centavos no quarto e por aí vai, até o fim do mês. O pai, se for ingênuo, aceita, porque pensa que são só moedinhas, centavos, né? Mas aí, se o pai aceita essa proposta, ele vai ter que pagar mais de R$10 milhões no final do mês, né? Isso faz o aluno quebrar o preconceito, né? Uma ideia pré-concebida de que são apenas centavos e faz o aluno enxergar como é o crescimento de uma PG. Como é violento o crescimento de uma PG. Né? Como é o comportamento exponencial. Né? Isso é muito importante. Ele ganhava R$10, vai ganhar mais de 10 milhões. Né? Esse é o comportamento da PG. Né? Problema muito interessante. E isso pode ser deduzido se o aluno tem a fórmula, né, adequada, a fórmula da soma dos n primeiros termos, ele resolve facilmente, né, e consegue comprovar isso. Bom, outro problema interessante demais é na hora de provar que 0,999 é igual a 1. Isso já é um problema surpreendente para o aluno. Não tem nenhuma pegadinha, ele já pensa que tem uma pegadinha por trás disso, mas não, é igual a 1. Isso acontece porque isso aqui é um limite. Né? Você pode pensar na soma 0,9 mais 0,09 mais 0,009, por aí vai. É uma soma infinita. E isso aqui descreve uma PG. O primeiro termo é 0,9. 1 menos a razão. Bom, a razão é 0,1. 0,1. Então, 0,9 sobre 1 menos 0,1, que é 0,9. 0,9 sobre 0,9 dá 1. Né? Então, isso é realmente surpreendente. Os alunos não enxergam de início que são dois números, quer dizer, são o mesmo número. Isso pode ser usado para motivar. Também pode ser usado para gerar as frações, né, que correspondem às dízimas periódicas.
Pode ser usado o limite da soma. Bom, outro problema muito interessante é o paradoxo de Zenon, ou de Zeno, que diz, a ideia é bem simples, né? Se você pega uma pedra e joga na parede, ela, antes de chegar na parede, tem que percorrer metade do caminho. Quando ela está nessa metade do caminho, ela tem uma metade do caminho para chegar na parede. Mas antes de percorrer essa metade de caminho, ela tem que percorrer a metade da metade, né? E antes tem que chegar na parede, tem que percorrer a metade da metade da metade. E por aí vai. Sempre que ela chega numa metade, ela tem outra metade a percorrer. Então, na cabeça do aluno, se a pedra sempre tem uma metade de caminho a percorrer, ela nunca vai chegar na parede. Mas isso é uma falácia, porque é ainda a intuição errada de que a soma de uma quantidade infinita de termos não pode dar um número finito, né? Tem que dar infinito. E é errado, porque se os termos estão diminuindo uma velocidade grande, a soma deles pode dar um número, né? E é o caso, porque eu tenho aqui a metade do caminho, mais a metade da metade, mais a metade da metade da metade, a soma total dá o caminho inteiro, dá 1. Né? Essa é a ideia por trás, na verdade, por trás do cálculo. É você introduzir o infinito da matemática de forma rigorosa, através do limite. Essa ideia aqui também pode ser trabalhada com os alunos de forma lúdica. Outro problema também que mostra como é o comportamento exponencial, né, é o problema das vitórias régias. O problema é o seguinte, você tem uma vitória régia, depois no dia seguinte você tem 2 vitórias régias no lago, depois 4, depois 8 vitórias régias no lago e por aí vai. Ao final de 30 dias, a superfície do lago está repleta de vitórias régias, cheia de vitórias régias, totalmente preenchida por vitórias régias, ao final de 30 dias. A pergunta é, em que dia, se ao final de 30 dias a superfície do lago está completamente lotada de vitórias régias, em que dia metade da superfície do lago estava preenchida por vitórias régias? Metade do lago, em que dia? O aluno é levado a pensar, induzido pelo comportamento linear da PA, que é o que é mais natural para ele, a pensar que é no dia 15, né? Mas não, é no dia anterior. Se no dia 30 o lago estava completamente cheio, no dia 29 é porque ele tinha a metade da superfície, né? Já que a razão é 2, eu estou duplicando. Então, no dia anterior ao dia 30, o dia 29, é que a metade da superfície do lago estava cheia. Tá certo? Esse é outro problema muito interessante. E é exatamente assim que é o comportamento exponencial. Certo? Bom, esses 4 foram probleminhas que não tem muito a ver com o nosso objetivo, que é estudar problemas profundos, né? Um pouco mais profundos, mas que podem ser usados nas aulas. São interessantes. São sobre progressões. Certo? Bom, vamos agora a alguns problemas um pouco mais profundos. Primeiro, o seguinte. Eu quero a soma de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, aqui é 2 na verdade, 2 ao quadrado mais até n ao quadrado, a soma dos n primeiros termos, cada um deles ao quadrado. Quero uma fórmula para isso. O que eu vou usar para resolver isso? Eu vou usar o seguinte. Eu vou pegar o somatório de k mais 1 ao quadrado. Eu quero o somatório de k ao quadrado, tá? Aqui é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui tem um errinho. 2 ao quadrado mais n ao quadrado. Eu quero isso aqui. Eu quero uma fórmula para somatório de k ao quadrado. Mas para isso eu vou pegar o somatório de k mais 1 ao cubo. Por quê? K mais 1 ao cubo é k ao cubo mais 3k ao quadrado mais 3k mais 1. Certo? Abrindo esse produto. E pegando o somatório disso aqui, eu abro os somatórios também. Mas repara no seguinte. O somatório de k mais 1 ao cubo é 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais até n mais 1 ao cubo. O somatório de k ao cubo é 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, até n ao cubo. Esse aqui é o que eu quero. Eu vou deixar aqui do jeito que está. Somatório de k igual a 1 até n, esse somatório aqui é o somatório de
é 1 mais 2 mais 3, ou seja, é uma PA, né? Primeiro termo mais o último vezes o n sobre 2. E a somatória de 1, n vezes dá n. Então, substituindo cada um desses por isso tudo, eu vou achar esse termo aqui. Antes disso, aqui eu tenho uma soma até n, mas eu posso cortar. Por exemplo, 2 ao cubo eu corto com esse 2 ao cubo que está do outro lado da igualdade. Aqui o 3 ao cubo eu corto com esse 3 ao cubo. O n ao cubo eu corto com esse n ao cubo. Sobra só n mais 1 ao cubo desse lado e 1 desse lado aqui. Tá? Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado é isso aqui. Então, eu deixo ele aqui. Já simplificando, eu fiquei com isso aqui. Na janela anterior, cortando tudo que eu tinha que cortar, eu fico com isso aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula da PA, isso aqui da N. Então, passando tudo para um lado só e deixando isolado somatório de K ao quadrado, eu obtenho essa fórmula aqui, fazendo as contas. Tá? É importante mencionar nesse momento porque é uma técnica um pouco diferente, né, para obter essa soma de N primeiros termos da PA, 1, 2, 3, N, só que com os termos ao quadrado. Não é uma PA, né? Com cada um dos termos ao quadrado. É um problema um pouco diferente que se encaixou nesse momento e que pode ser usado, essa técnica que pode ser usada para provar ao invés da indução. Né? Bom, vamos a um próximo problema. Determine nesse quadro abaixo, isso já foi um problema de exame, determine no quadro abaixo, o primeiro termo da 31ª linha. Né? Aqui eu tenho a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha. O primeiro termo, né, o que está nessa coluna aqui, da 31ª linha. E depois a soma dos elementos da 31ª linha. Tá? Bom, vamos lá. Vou escrever o quadro aqui de novo. Repara que 1, 3, 7, 13, a diferença entre os termos descreve uma PA. Então, isso aqui é uma PA de segunda ordem. Tem uma fórmula, que é um polinômio, pelo resultado que a gente usou, um polinômio de grau 2 em n. Isso aqui é uma observação que eu estou fazendo em cima de alguns exemplos. Então, na hora da demonstração, de escrever a demonstração, você tem que escrever tudo isso. Tem que escrever que existe um teorema, tem que escrever com cuidado, passo a passo, tudo que você está utilizando. Né? Então, escrever pelo teorema que existe, né? PA de segunda ordem, C e somente C, o termo geral, é um polinômio em n de grau 2. Vamos, então, achar a fórmula, né? O A, B e C desse polinômio, com os três primeiros termos, 1, 3, 7. Eu acho, resolvendo esse sistema, como a gente já fez, né? N2 menos N mais 1. Assim, eu consigo o 31º termo. É só achar o x31, né? Que dá 931. Né? Então, achei a resposta da A. 931 é o primeiro termo da 31ª linha. Seguindo esses termos aqui, eu vou chegar até o 931. Repara que agora, a próxima pergunta é a soma dos elementos da 31ª linha. Os elementos de uma linha, eles obedecem a uma PA de razão 2. Então, é fácil resolver usando a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, é só resolver usando essa fórmula, né? Não é difícil esse problema, mas a chave estava em observar que isso aqui é uma PA de segunda ordem. Tá claro? A B é só observar que isso aqui é uma PA, fácil de resolver. Bom, vamos a mais um exemplo, que também cabe nesse momento. Calcule o número de divisores positivos de 12.600. Depois, calcule a soma de tais divisores. Isso já apareceu também numa prova anterior. Vamos lá, vamos fazer para um número menor, só para a gente enxergar o que está acontecendo. Número 12. O número 12 é fatorado dessa forma, 2 ao quadrado vezes 3. Só observar a fatoração. Como é que eu acho o número de divisores? Olha para a fatoração do 12. 2 ao quadrado vezes 3. Então, quando você vai formar um divisor, você pode ter o 2 elevado a quê? Para ser um divisor disso aqui, eu posso ter o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1 ou 2 elevado a 2 como fator de um divisor.
E o 3 pode aparecer elevado a 0 ou elevado a 1. Repara, eu tenho que dividir isso aqui para ser um divisor. O número tem que ter esses fatores, 2 e 3, um deles pelo menos. E os expoentes do 2 e do 3 do divisor não podem passar 2 no caso do 2 e não pode passar 1 no caso do 3, senão não é divisor. Não posso ter um 3 ao quadrado como fator de um divisor. Então, quais podem ser as possibilidades? Isso aqui é um problema de combinatória, né? Para o fator 2 do divisor, eu posso ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 ou 2 elevado a 2. Posso ter 2 mais 1 possibilidade, 3 possibilidades. Para o fator 3 do divisor, eu posso ter 3 elevado a 0, onde o 3 não aparece, né? Ou 3 elevado a 1. Então, o expoente daqui, 1 mais 1. Então, 2 mais 1 vezes 1 mais 1, princípio multiplicativo, né? Dá 3 vezes 2, 6 divisores. Eu tenho 6 divisores possíveis. E aqui eu exponho esses 6, tá? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Né? Aqui no 1, o 2 e o 3 estão elevados a 0. É um divisor. No 2, o 2 está elevado a 1 e o 3 está elevado a 0. Então aqui eu contei todas as possibilidades de divisores. E usei o princípio multiplicativo para chegar a 6. Essa é a ideia que eu vou usar no problema. E a soma dos divisores, como é que eu obtenho? Eu obtenho da seguinte forma. Eu escrevo aqui a soma de 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 0 vezes mais 3 elevado a 1. Quando eu faço esse produto todo, faço a distributiva aqui, eu obtenho todos os divisores possíveis somados. Repara, 1 mais 3 mais 2 mais 6 mais 4 mais 12. Tá? O resultado disso é a soma dos divisores. Então já me dá a resposta do que eu quero. Eu posso fazer isso para o 12.600. Eu acho fatório 12.600, acho que é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Qual é o número de divisores? Bom, o 2 pode estar elevado a 0, a 1, a 2 ou a 3. São 4 possibilidades. 3 mais 1 possibilidades. O 3 tem 2 mais 1 possibilidades. O 5 tem 2 mais 1 possibilidades. O 7 tem 1 mais 1 possibilidade. São 72 divisores possíveis. Tá? Por isso que eu fiz com 12 primeiro, para poder expor esses divisores, para não ficar abstrato aqui, assim, né? Para fazer a soma dos divisores, é só eu fazer isso aqui. E por que está nesse assunto de PA e PG? É porque aqui, ó, eu tenho a soma de uma PG. Aqui também é a soma de uma PG. Então, se o número for grande, ainda assim o problema não vai ser complicado, porque é só uma soma de uma PG. Aqui, soma de uma PG aqui, soma de uma PG aqui, soma de uma PG aqui. Né? Então, o problema se encaixa aqui, nesse momento, onde a gente está falando de soma de PG e soma de PA. Né? Fórmulas para progressões. Tá certo, pessoal? Bom, então eu vou ficar por aqui e a gente se encontra na próxima. Um abraço, até mais.